Oi pessoal, hoje eu vou contar pra vocês a segunda parte do meu relato de parto. Eu já contei a primeira aqui no meu canal. E pra quem não me conhece, eu sou a Nathalie Pascoal, mãe da Catarina. Eu tive a minha filha por um parto normal, natural, humanizado e na casa de parto. Então se você tem curiosidade sobre o assunto, continua assistindo o vídeo e confira depois também os outros aqui no canal. No último vídeo, na primeira parte do meu relato de parto, eu contei pra vocês como que foi todo o processo na minha casa até eu chegar na casa de parto. Então, assim, eu falei, né, que foi uma loucura, que demorou pra eu entender que eu estava em trabalho de parto, porque assim, a experiência estava sendo assim tão boa, tão positiva. Eu esperava uma coisa assim fora do comum, uma dor que fosse, sei lá, enfim, me deixar no chão, sabe, sem conseguir fazer nada. Claro, né, que foi um grande incômodo, mas foi uma coisa assim, como eu já falei pra vocês, deu pra lidar até eu chegar na casa de parto com 9 para 10 centímetros de dilatação e parei a minha filha em 1 hora. Eu vou contar pra vocês como foi essa parte. Então, como eu já tinha dito, eu comecei a achar que eu estava com vontade de fazer cocô desde a madrugada, tava lá na privada, até a minha doula chegar e falar: vamos pra casa de parto, que você vai ter o bebê. Eu peguei o carro, contei lá pra vocês no outro vídeo que eu não tava conseguindo sentar, que eu tive que ir assim de joelho, porque eu tava sentindo a cabeça da bebê. E quando eu cheguei lá, eu fiquei muito animada. Apesar de ser pandemia e tal, eu cheguei lá assim, jogando no chão, sem máscara. A enfermeira me examinou e falou assim, 9 para 10. E quando falou 9 para 10, eu fiquei muito feliz. Parece que, tipo, me deu um outro gás. Que eu falei, nossa, então tá muito perto de eu ver a minha filha, de eu parir ela, né? Aí, eles pegaram e me colocaram já numa sala lá, que lá tem várias salas, com banheiro e tudo mais. Só que no fim eu não consegui usar nada, gente. Foi assim, muito rápido. E chegando lá, eu falei pra eles: eu quero fazer cocô, tal, não sei o que, eu tava muito agitada. E aí eles me tiraram o vestido. E aí eu fiquei, nossa, mas e agora? E eu tava com um sutiã que eu coloquei assim de renda, assim, que eu gostava bastante de usar. Continuei com o sutiã. E aí eles falaram assim: você quer ir no banheiro? Porque eu ficava falando que eu queria fazer cocô. Porque, na verdade, essa dor aí que você tá sentindo, esse incômodo, é o bebê querendo sair. Aí eu falei, pensando bem, eu não quero. Eles até perguntaram se eu queria ir no banheiro, eles iam me levar, porque lá, como é humanizado e tudo mais, eles fazem tudo que a grávida quiser. Então, se a grávida quiser ficar andando, então ela anda. E no meu caso, eles me proporam, então, já que eu queria ir no banheiro, um banquinho. Aí eu sentei no banquinho e fiquei sentada lá naquele banquinho, como se fosse uma privada, fazendo força. A minha doula ficou atrás. E aí, ficou eu, a doula e o enfermeiro. Era pandemia, não podia entrar várias pessoas. E também o recomendado para você parir assim com facilidade é você ter menos pessoas possíveis ali no ambiente para você se sentir à vontade. Então tava lá com o enfermeiro falou assim para mim: "Olha, falta isso aqui para você ver sua filha, falta pouco, porque assim, ela já tinha descido quase tudo, então só faltava fazer força". Então ali na casa de parto, quando eu cheguei, eu tive que fazer força, mas entender o que eu tinha, que força era essa que eu tinha que fazer. Porque até então eu estava querendo fazer força, mas eu fazia como se fosse uma dor de barriga, né? Que eu contei pra vocês que eu achava o tempo todo que eu queria fazer cocô, tava lá na privada da minha casa, eu contei lá na primeira parte. E aí ele falou assim: você vai ter que aprender que força que é essa, se sentir assim, permitir se sentir o bebê, entendeu? Então, assim, eu demorei um pouco. Quando eu cheguei lá, eu olhei pro relógio, eram 3 da tarde. Eu falei, bom, não vou olhar mais pra esse relógio pra eu não ficar mais ansiosa, porque não sei quanto tempo vai demorar. Mas você tava com 9 para 10, eu falei, bom, vai que demore horas, né? Você não sabe, né? E aí eu sentei lá. E aí o enfermeiro começou a falar assim, vai, faz a força, tal, não sei o quê. E eu tentava fazer e eu gritava, gente, assim, um grito que eu não sei mais reproduzir. Era um grito muito forte, que eu fazia muita força, que até no dia seguinte eu fiquei toda dolorida. E era um grito assim animalesco. Eu falei, bom, eu vou gritar, eu não estou nem aí, eu vou fazer de tudo, eu vou me libertar. Porque assim, o importante pra você ter o bebê é você não ficar pensando muito, não. Sabe, você fazer o que tá afim, e aí eu fiquei lá e eu queria ficar sentada, ele sabe, quer tentar outra posição? Eu tentei outra posição lá, ficar em pé, só que eu me incomodei muito e a doula todo tempo, me fazendo massagem e tudo mais. E aí o enfermeiro falando, faz a força, você precisa saber que força que é essa. Até eu descobri que força que é essa, gente. Que aí a força era diferente da que eu estava fazendo, achando que era dor de barriga. E aí eu consegui fazer essa força. E aí, enquanto eu tava ali, porque entre uma contração e outra, vem a contração muito forte, que é que eu gritava e fazia força, e aí do nada passava, eu
fazia assim, tipo, olhava pra cama que tinha lá no quarto e falava assim, nossa, eu queria tanto descansar, nossa, eu queria muito descansar. Aí vinha de novo. Então eu ficava nesse pensamento de vai e vem e eu falava assim pro enfermeiro, você tem certeza que eu não vou morrer, né? Porque eu comecei a falar várias coisas pra ele, ele até falou assim, nossa, menina, você é engraçada até parindo. Que eu falava, gente, vocês têm certeza que eu não vou morrer, que tá tudo certo, não sei o quê, porque eu não sei não se eu vou conseguir. Eles, não, você vai conseguir, você vai conseguir. Enfim, aí eu tava achando que tava demorando. Mas aí na hora que eu consegui, e aí eu senti a bebê chegar, gente, aí esse foi o momento assim, mais impactante, inexplicável e inesquecível. Quando o pessoal fala assim, círculo de fogo, naquele momento eu falei, isso é círculo de fogo, porque pegou fogo na hora que a cabeça dela chegou, gente, é impactante. A sensação, né, porque eu tava sem anestesia nem nada, até então eu senti um grande incômodo, que eu falei pra vocês, dor de barriga, ânsia de vômito, eu meio que arrotava, porque assim, os órgãos ficam todos pressionados, né, não cheguei a vomitar. E eu fiz cocô só como a gente tava fazendo faz tempo, né? Cocô de madrugada, tal, não sei o quê. Eu fiz só nisso, na hora do parto não, porque tem muita gente também que pergunta. E aí eu comecei a fazer força, chegou a beber, a cabeça ali foi assim, uma sensação inexplicável. Eu falei, inexplicável não, é círculo de fogo, mas quem sente, entendeu? É essa definição mesmo. Aí eu falei, caramba, e agora? Como é que eu vou fazer? Com a criança encaixada, pegar uma ambulância e ir pro hospital, que eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir. Aí eu falei pra ele, eu não vou conseguir. Mas, gente, já tinha sido a pior parte, digamos assim, né? E aí ele falou, só mais um pouco. E aí eu fui fazendo força, de repente saiu um monte de água, a minha bolsa só estourou na hora do parto, né? Porque tem gente que fala assim, ah, a bolsa estoura, enfim, aí você vai pro hospital, então não sei o que, no meu caso só estourou na hora do parto, quando eu fiz a força. E aí saiu um monte de água. Aí eu falei, ai meu Deus, tá saindo muita água. Ele, calma, é a bolsa, tal, não sei o que. E aí, quando a bebê chegou, ele falou assim, ah, você chegou ali, né? Quer ver? A cabeça dela tá aqui. Eu falei, não, não quero. Deus que me livre. Eu falei, gente, eu não quero ver, porque eu vou ficar com aquilo na cabeça, eu não vou conseguir. Que eu tava assim, pensando, tava, sabe? Tava questionando eu mesma, sabe? Pensando, vai dar ou não vai dar? Enfim, uma sensação muito louca. Mas eu lembro, assim, tudo direitinho. Tudo que eu pensei naquele momento. E aí, depois que chegou a cabeça, eu fiz mais um pouco de força. Pô, a criança saiu. E aí eu peguei assim, eu fiquei assim, impactada. Eu achei que eu ia chorar, mas eu fiquei muito surpresa. Na hora que saiu, eu fiquei surpresa. E eu lembro que eu tremia muito. O meu corpo tremia todo, a minha perna, porque meu medo era tomar injeção. Que toma uma injeção pra, acho que não sangrar, alguma coisa assim. No final do parto, eles vêm e já dão uma injeção na perna. E o meu medo era essa injeção, que eu morro de medo de agulha. E eu nem lembro disso, porque eu peguei a neném no colo e comecei a tremer, 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 porque acho que é um pico de adrenalina que dá. E depois, tipo assim, senti nada. E aí eles me colocaram numa maca lá e eu fiquei com a neném no colo, assim, segurando, a luz baixa, porque lá tudo é humanizado, né? Então não fizeram exames ainda na bebê, pegaram o sangue dela da placenta, e aí eu deitei lá, tinha que ainda parir a placenta, só que acho que demorou um pouco pra minha placenta sair. Eu senti um incômodo enquanto eu tava deitada, ela tava fazendo pressão ali na região inferior, e aí eles falaram assim, ah, a gente vai ter que tirar a placenta, mas essa foi, assim, a segunda parte, digamos assim, o desfecho do meu parto, né, que eu já tinha contado aí na primeira parte pra vocês, como é que foi. Eu demorei um pouco pra entender que eu estava em trabalho de parto, né, que aí começou depois do almoço, as contrações, que eu demorei pra entender que era contração, porque eu achei que era cólica menstrual, que eu entrei no chuveiro, então não sei o que, fui pra privada, mas assim, foi muito rápido, porque, digamos assim, o sofrimento, quando começou o negócio a pegar fogo, foi depois do almoço, depois que eu tomei banho quente, e aí foi indo até eu ir pra casa de parto, a neném nasceu por volta das 4 horas, né, demorou 1 hora pra eu parir ela ali, depois que eu cheguei na casa de parto. E foi assim que eu parei minha filha, gente. Quem perdeu a primeira parte, que eu conto como é que aconteceu, dentro de casa, até privado, não sei o que, não sei o que, tá tudo lá na primeira parte. Essa é a segunda parte. Se vocês ficaram com dúvidas sobre a casa de parto, sobre a doula, sobre a dor, sobre tudo, deixa aí nos comentários que eu vou gravando. Mas esse foi meu relato de parto. Foi um parto, assim, eu digo que divertido. Eu tenho boas lembranças. Não tenho nada assim, ah, nossa, foi ruim. A dor que eu senti, é o que eu sempre falo, é uma dor relativa. Eu senti tipo uma cólica menstrual, um incômodo, tá, um ciricutico, que eu queria fazer força. E até eu entender o que era força e parei minha filha. Mas o mais impactante mesmo que eu falei pra vocês foi o círculo de fogo. De resto, assim, foi maravilhoso. Se eu tivesse oportunidade, outras gestações, eu teria tentado dessa maneira. Eu achava que era algo assim pior, digamos assim, né? Fora do comum, que é uma dor insuportável. Mas pra mim, a dor insuportável que eu já senti assim é a da enxaqueca.
né? A do parto, pra mim, até que é de boa, assim, perto da enxaqueca. E é o que eu falo, dor é relativo. Depende da forma como você encara a situação. Como eu queria muito ter esse parto normal natural, ter um contato com a natureza, encontrar a minha filha e era a pandemia, tudo assim foi levando e assim, foi maravilhoso, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal para saber mais sobre o assunto e dúvidas são muito bem-vindas, deixe nos comentários. Estou gravando também vídeos curtinhos lá no TikTok sobre o assunto. É isso, pessoal. Até a próxima!